Sérgio, que participou aqui da abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2011. Boa tarde, vice-prefeito, sua avaliação aqui da abertura dos trabalhos. Joaquim, boa tarde. Realmente muito positivo, né? O discurso do senhor prefeito, as colocações das metas e do que pretende a administração municipal nesse ano que se inicia, né? E principalmente uma das coisas que destaquei durante a minha fala foi a questão da maturidade hoje da Câmara, né? A questão da união de grupos divergentes há pouco tempo deixou claro que o caminho é esse. O caminho não importa para nós o caminho da desunião, da intriga, da confusão. Isso não rende para Carnaúba. O que rende para Carnaúba é um trabalho unido, Câmara, prefeito, vice-prefeito, oposição, cidadão, que é ele que se beneficia dessa união e desse trabalho. Como é que você vê o papel, você como vice-prefeito, como é que você vê o papel da oposição aqui em Carnaúba? Não só os vereadores, mas ex-prefeitos, ex-vereadores, o papel da oposição carnaubense em geral em cima da administração de Alexandre e do Dr. Sérgio? Olha, Joaquim, eu acho que nenhum trabalho é bom se não houver opinião divergente, daquilo que você acha que está errado. Mas assim, o papel da oposição é colocar isso com responsabilidade. O que é uma oposição responsável? É aquela que colhe as informações verídicas e levam aquelas que realmente rendam fruto. A questão do lado pessoal, a questão do lado político-partidário, muitas vezes, não interessa a população. O que a população quer saber é se o trabalho está sendo feito e como é que ele pode melhorar. E este é o principal papel da oposição. Fui oposição há 8 anos atrás. Iniciei um trabalho de oposição e graças a Deus tive o prazer de olhar, de trabalhar nesse sentido. Não havia questão pessoal colocada do ponto de vista do nosso trabalho de oposição. Havia questão de você ver o que é que estava errado, de comunicar o que estava errado e pedir as providências para que aquilo fosse mudado. E isso eu acho que é o papel fundamental e que é esse o papel que o cidadão quer da oposição. Como é que você vê a questão da administração? Ela é privilegiada ao ter a maioria na Câmara, inclusive tem 2 que são do PMDB, no caso Pepeto e Fabinho, que é presidente da Câmara. Olha, eu vejo da seguinte forma, Joaquim, o importante é você ter a maioria. Até porque existem projetos polêmicos, muitas vezes as pessoas colocam projetos polêmicos, e outras vezes, ter a maioria às vezes até atrapalha. Porque quando você tem na sua casa, quando você não tem a opinião contrária daquilo que você... Geralmente você vai se acomodando e vai deixando as coisas acontecerem. Então, hoje, o fato de se ter... Eu não considero a questão política, eu considero que a casa hoje ela tem consciência do trabalho que está sendo realizado. Então, se a maioria hoje apoia a prefeitura municipal, mas nós são vereadores que têm responsabilidade, são vereadores que cobram do poder público municipal. Nós temos a posição, por exemplo, eu vou citar aqui, porque é o vereador que mais tem mandatos na casa, como o vereador Márcio, que sempre cobra da gente, inclusive, veio me cobrar um dia desse qual a situação verdadeira da APAME. Veio nos perguntar e nós colocamos para ele, mas eu acho que é uma cobrança responsável, né? Então eu acho que é isso, não é se beneficiar, porque muitas vezes o benefício não é aquele que nós queremos. Se eu tiver alguém me criticando, dizendo que eu estou fazendo errado, muitas vezes é melhor do que eu ter todo mundo concordando com aquilo que eu digo e as coisas estando erradas. Agora, eu acho que tem que ser feita a crítica com responsabilidade. Ô, doutor Sérgio, como é que você vê sua situação? Você tem um partido hoje em suas mãos, você é presidente do seu partido. Como é que se encontra o vice-prefeito hoje, diante das especulações de um pré-candidato em 2012? Olha, Joaquim, eu sempre coloquei isso, inclusive em outras entrevistas que dei para você, e em outros veículos de comunicação, como o Zé Wilson da Rádio Cabugi, a própria Sueda em Caicó, uma vez nos entrevistou, e foi essa colocação que a gente colocou, né? Inclusive para a Joelma também nós fizemos essa colocação. Nós, enquanto político, cada um de nós temos aspirações políticas no futuro. Até citei o seu trabalho político. Você foi candidato porque tinha um trabalho e queria desenvolver um trabalho com um mandato, né? Então, eu já exerci o cargo de vereador e de vice-prefeito. Se eu disser que não quero ser prefeito, eu estaria mentindo. Eu acho que a aspiração do jogador de qualquer equipe é chegar
ao ponto máximo. Então todos eles que querem ir para a seleção brasileira. Então, se na política o cargo maior é o de prefeito, na política municipal, o cargo maior de prefeito, eu tenho aspiração. Logicamente eu vou ter aspiração. Agora eu faço parte de um grupo político. Fiz meus acordos políticos às claras, as pessoas conhecem todo o caminho, toda a trajetória desde 2004 que nós vimos discutindo com a população, com aquelas pessoas que nos elegeram, pessoas que descontaram na nossa campanha em 2004, que hoje continuam apoiando esse projeto. Doutor Sérgio, prefeito em 2012, ou que tenha sido em 2008, que apoiavam isso, mas eu fiz ver que nós tínhamos um caminho diferente a tomar. E graças a Deus, esse caminho, para mim, rendeu muito fruto para Carnaval dos Jantas. E eu coloco sempre, eu sou um instrumento do grupo. Hoje quem comanda o processo é o prefeito Alexandre. Mas eu, de forma nenhuma, vou estar agregado ou atrelado à vontade de um ou de outro. Eu sempre discuto com o povo que me apoiou, com as pessoas que me seguiram, todos os rumos que nós devemos tomar. Apesar das bases na situação, tem as bases, né, os partidos, tem o PT, tem os outros partidos, tem o seu partido. Alexandre ele agregou um partido na União. Vocês hoje estão unidos, mesmo com partidos diferentes? Nós temos, Juquinha, o grande barato da democracia pluripartidária é isso aí. Eu posso formular um projeto dentro de um grupo. Você vê a situação conflitante que viveram Fábio Ronan, Nana e Fabinho, né? Fabinho, Ronan e Mafran, que estavam em partidos nos quais os presidentes tomaram posições diferentes da deles. Então eu acho que o pluripartidarismo está aí para que as pessoas se coloquem. Eu, enquanto cidadão, posso querer ter um projeto para a minha cidade, é um projeto pessoal. Eu acho que se nós tivermos vários partidos agregados numa base eleitoral, nós temos maior chance de discutir as ideias e não os nomes. Nós temos que discutir as ideias. Qual é o projeto? O projeto é esse. E quem é a pessoa que melhor pode comandar esse projeto? É fulano e tal. Aí sim se discute. Às vezes as pessoas partem da premissa de, não, o candidato vai ser fulano. Aí fulano é o candidato e as ideias ficam para depois. Não pode ser assim. Eu acho que política nós temos que amadurecer. Política não é território da vontade de ninguém. É o território da vontade do povo. O povo é soberano na política. Ninguém se elege se for contra a vontade popular. E é isso que eu planto sempre. Eu acho que isso tem dado certo. Mesmo com vários partidos, com várias cabeças diferentes pensando, nós conseguimos agregar isso aí. Eu sinto o grupo hoje muito unido. Tivemos vamos dizer assim, a soma de mais pessoas com mandato e sem mandato vindo para o grupo. Por quê? Porque eu acho que a ideia tem que ser essa. Não há um senhor de tudo dentro do grupo. O senhor de tudo seria o povo, as pessoas que julgarem que esse projeto está dando certo e vai continuar dando certo. Nas suas palavras na tribuna, na Câmara, você pediu ao prefeito Alexandre para participar mais da administração. Como é que você avalia sua participação dentro do governo de Alexandre? Olha, eu sempre coloco que eu no início de tudo, antes mesmo de terminar o mandato anterior, nós tivemos a oportunidade de abrir as portas do governo Iberê. Vamos dizer assim, do governo Vilma naquela época e depois do governo Iberê. Mas Alexandre sabe disso, o prefeito sabe muito bem que para que isso ocorresse, o doutor Sérgio não colocou nem empecilho. Não coloquei nenhuma condição para que isso acontecesse. Eu apenas pedi a Alexandre que realizasse o trabalho pensando exclusivamente no grupo, na população, mas principalmente no trabalho em prol de toda a comunidade. Nós temos que ter, e se disser, algum político disser, não, eu não olho para os meus, ele está sendo falso, está sendo mentiroso. Você tem que olhar os seus, mas o principal é que você tem um cargo de, quer que você queira ou não, quem votou contra você votou e legitimou uma eleição. Então faz parte do resultado final desse trabalho. Então, a participação do vice-prefeito, doutor Sérgio, ela pode ser até, nesse momento, discreta, né? Mas, o que eu, como falei para o prefeito, o que eu quis dizer ao prefeito é o seguinte, eu estou à disposição para me engajar na questão, e eu acho que esse projeto que eu quero discutir com a população, para que a gente combata a droga, que a gente combata o álcool, para a gente
combata, até mesmo a gente consiga melhorar a educação. Não que a educação do Carnaúba não mereça aplauso, mas nós temos que ter ação de ajudar mais. Cada um de nós, agente político, você mesmo que é da imprensa, que é uma pessoa que se engaja em atitudes políticas, você pode fazer parte. Então, como fazer parte? É isso. Vamos discutir. A gente não faz nada sozinho. Se brincar, a gente só lava uma mão porque tem duas. Então, é essa a minha ideia, que nós participemos mais, mas participemos sem picuinha, sem arenga, sem discussão de coisas pessoais, a gente discutir Carnaúba dos Dantas como sempre deveríamos ser feito. Faisal, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco impertinente. Se caso Alexandre decidir apoiar outro nome, você sairá com o seu grupo, candidato, ou há uma possível aliança com outros partidos? Olha, Juquinha, eu acredito que o prefeito Alexandre, ele tem um projeto, ele tem um caminho a seguir, né? Alexandre nunca demonstrou que não vai discutir o projeto. O projeto, como eu coloquei, o projeto hoje do grupo ao qual eu faço parte, ele é um projeto ampliado. A gente não está discutindo um nome. Se o nome hoje de Dr. Sérgio desponta por uma questão até mesmo da história política dessa cidade, não é Alexandre que vai resolver, ou o Dr. Sérgio que vai resolver. Nós vamos discutir em grupo isso aí. O fato de se Alexandre tomar tal posição, eu não posso lhe afirmar o que é que vou fazer, porque é como digo, eu discuto tudo com meu grupo, com as pessoas, e meu grupo eu incluo o prefeito, incluo os vereadores que são do PMDB, escuto até Juquinha, se quiser participar dessa discussão. Eu não tenho portas fechadas para se discutir o bem de Carnaúba. Eu tenho portas fechadas quando se for falar do pessoal, da picuinha, isso aí eu não participo. Mas em sendo discutido um projeto futuro para Carnaúba dos Dantas, se disser que Dr. Sérgio não é a pessoa ideal para ser o prefeito de Carnaúba dos Dantas, Dr. Sérgio sabe exatamente como se comportar. Mas se o povo disser, Dr. Sérgio deve ser o candidato em Carnaúba dos Dantas, você vai assumir esse papel com muito orgulho e com muita firmeza. Ok, obrigado. Mais uma entrevista, e eu gosto de sempre conversar com o vice-prefeito, viu, Joel, ouvintes, você que está acompanhando também através do blog, porque toda pergunta que eu faço, apesar de todos os políticos aqui respondem minhas perguntas, eu acho que eu tenho isso, eu sou muito feliz, né, por as pessoas hoje da minha cidade me dar essa credibilidade de separar o Juquinha não imprensa e o Juquinha imprensa, e por ser respeitado e por ter esse valor é que hoje a gente não só líder de acesso, mas estamos participando de outras articulações da imprensa. Parabéns, e que possa acontecer a articulação, que possa ser o melhor para a Carnaúba dos Dantas. Suas considerações, Dr. Sérgio. É isso, Juquinha. Agradeço essa oportunidade que você tem, até para que a gente esclareça alguns pontos, né? E dizer que o seu trabalho da imprensa Carnaúba é um trabalho importante. Se nós tínhamos esse vácuo antes de você aparecer, hoje nós sentimos que isso é importante, não só para a política, mas é importante para a vida social dessa cidade. Nós precisamos do jovem com mais informação. A informação é a base de todas as ideias que nós temos. Se você não sabe para onde vai, você não sabe que estradas vão mar. É isso. Então, eu agradeço a você esse espaço que você me dá, e estou sempre à disposição para você, para outros órgãos de empresa, a Rádio Parelhas, né, Rádio Rural de Parelhas, e que nós possamos, no final do mandato de Alexandre, ter escolhido aquele caminho que seja o melhor caminho para Carnaúba, que eu não necessariamente vou colocar que tenha que ser Sérgio Eduardo, ou Juquinha, ou seja lá quem for. Eu acho que tem que ser realmente uma coisa discutida e amadurecida dentro da nossa comunidade. Muito obrigado.